Quando eu começo a pensar sobre um mistério, sinto como se minha cabeça estivesse girando. Me encho de pensamentos, hipóteses, teorias. Qual teria sido a prova que Fermat imaginou para o seu último teorema? Onde foi parar o exército de 50 mil homens do rei Cambyses II? De onde veio o sinal UAU? Qual a origem da vida? Existe vida após a morte? Parece improvável que eu possa desvendar alguma dessas questões, mas tem uma que eu sou o melhor posicionado para resolver. Como uma das maiores e mais importantes varejistas do Brasil foi vítima de uma das maiores fraudes da história. Para responder a essas perguntas e solucionar esse mistério de uma vez por todas, eu consultei os maiores especialistas do Brasil: financistas, banqueiros, influenciadores, contadores e advogados. Então, se você perdeu o emprego, não tem problema, depois você arruma outro. Se a intenção é enganar, você vai sim ser enganado. Eu acho que é o grande responsável por isso aí, cara. Para começar a desatar esse nó, um pouco de contexto. Na noite de 11 de janeiro de 2023, foi divulgado um fato relevante que levantou mais dúvidas do que trouxe respostas. Nesse comunicado, Americanas dizia ter encontrado inconsistências contábeis que poderiam chegar a 20 bilhões. No dia seguinte, havia sido marcado um evento fechado na sede do BTG Pactual, em que o CEO da Americanas, Sérgio Rial, que havia assumido essa função há míseros 9 dias, esclareceu. Em 9 dias, por mais diligentes que tivéssemos sido, não somos capazes de hoje poder atestar os fatos que foram claramente identificados como inconsistências contábeis, que parecem que têm toda a formatação de serem inconsistentes nos últimos anos. Isso não se trata de um tema de 2022 somente, mas sim de vários anos passados. E foi aí que comecei a me fazer perguntas. Perguntas para as quais eu precisava de respostas. Ora, mas espera aí, a empresa tem capital aberto, é auditada, cliente dos maiores bancos do Brasil, foi parte em uma série de transações. Como é que ninguém viu? Quem tinha autoridade para fazer algo assim? E é aqui que as coisas começam a tomar um caminho surpreendente. Esse é o Paulo, ele é contador. A contabilidade, ela tem algumas regras, mas essas regras elas não são exatas, não são matemáticas. Elas estão sujeitas a alguma interpretação ou as regras são, digamos assim, imutáveis? As regras contábeis, elas não são absolutas, tá? Elas estão, em muitas situações, sujeitas a interpretações. Embora existam princípios e normas contábeis padronizados, como os princípios da contabilidade geralmente aceitos, o GAAP e as normas internacionais de relatórios financeiros. Sua aplicação pode variar, dependendo do contexto e das circunstâncias específicas de cada entidade. Existe subjetividade na aplicação das regras. Essa subjetividade, ela de alguma forma você acredita que ela possa ser explorada por algum tipo de agente, digamos assim, dentro das empresas que estejam mal intencionados e queiram, por exemplo, apresentar resultados maiores do que aqueles que a corporação tem? Infelizmente seria fácil, né? Porque tem pessoas com diferentes contextos, diferentes, acabam abrindo espaço para outras interpretações, né? Diferentes de respeito de cada caso. Essa conversa com o Paulo é um lembrete para todos os investidores. Normalmente, ao analisar uma empresa, todos no mercado financeiro assumem que os lançamentos contábeis estão sendo feitos de maneira correta. Dificilmente um analista ou investidor questiona a empresa sobre a forma como um lançamento contábil está sendo feito. A princípio, alguém mal intencionado poderia manipular a aplicação de normas contábeis para produzir números fantasiosos.
Mas quem faria isso? E por quê? Hoje e foi feito por um comitê de investigação independente contratado pela própria empresa que está em recuperação judicial. O documento mostrou que as demonstrações financeiras da empresa foram adulteradas com conhecimento da diretoria anterior. Claramente, os executivos tiveram um papel fundamental no esquema. E me pergunto, como o executivo de uma grande empresa sabe que está perdendo dinheiro, manipula os resultados e ainda age como se isso tudo fosse normal? Como não percebe que isso é claramente insustentável no longo prazo? Esse é Arthur Dantas Lemos. Ele é fundador da Empreender Dinheiro, influenciador e grande entusiasta de finanças comportamentais. Como é que pode, ter uma desconexão tão grande com a realidade que eles deixaram de perceber o óbvio, que esse esquema é completamente insustentável ao longo do tempo? Quando a minha sobrevivência depende de continuar seguindo um padrão e seguindo um conjunto de valores, por exemplo, uma vez eu estava com um executivo de uma grande corretora de valores que disse assim: eu tenho um colaborador aqui que o cara é jovem, o cara pegou o bônus inteiro e comprou de ações da companhia. Do ponto de vista estritamente financeiro, não faz sentido. Se ele trabalha lá, ele já está exposto ao risco daquela companhia. Mas é importante para hierarquicamente ele crescer naquela empresa, que ele consiga levar essa mensagem para o superior, que eu compro aqui o risco da empresa, estou pegando meu patrimônio e colocando aqui. É tão disponível a informação dentro da companhia de que as coisas funcionam dessa forma, a gente está fazendo um aumento de capital porque a gente tem que fazer, porque isso faz parte do jogo, e que eu sequer considero questionar essas coisas, inclusive por conta do viés de sobrevivência que eu comentei. Então, assim, é lógico que você não pode isentar de responsabilidade aqueles que estão envolvidos, sobretudo que tinham poder de autonomia, para fazer alguma coisa, mas do ponto de vista comportamental, você entende o porquê que as pessoas repetiram um determinado padrão. Uma coisa importante da conversa com o Arthur, ele citou Dan Ariely, que em sua pesquisa mostra que muitas vezes os limites éticos são perdidos. Tem um outro financista comportamental chamado Dan Ariely, e uma das coisas que ele se dedicou na obra dele foi a entender por que nós contamos as mentiras que contamos, inclusive para nós mesmos. E ele fala de uma fronteira muito tênue da ética, do ponto de vista das mentiras que contamos, que é: se eu perguntar aqui para quem está nos assistindo, sim, você se considera uma pessoa do bem, uma pessoa honesta? A maior parte das pessoas diz que sim. Aí eu digo o seguinte: outra pergunta, você contou alguma mentira nos últimos 12 meses? Todo mundo dá risada e diz: pô, uma mentira só? Eu contei várias. Então quer dizer que eu tenho uma pessoa que é honesta, mentirosa? Não faz nenhum sentido, mas é exatamente assim que acontece. Todos nós contamos mentiras, sendo que essa linha tênue, essa fronteira, é assim: eu quero, o meu lado egoísta quer se beneficiar de pequenas mentiras, mas ao mesmo tempo eu quero acordar e olhar no espelho do banheiro e ter orgulho daquilo que eu vejo. Eu quero ver uma pessoa da qual eu digo que é uma pessoa do bem, que contribui para a sociedade, E aí existem alguns fatores que ele chama de fatores de camuflagem, que contribuem para que eu me sinta mais ou menos à vontade para contar mentiras. O problema é justamente que pequenas mentiras vão se transformando em grandes mentiras à medida que novas mentiras têm que ser contadas para sustentar as pequenas mentiras iniciais. O que chama atenção é que esse esquema ocorreu por anos em uma empresa listada no novo mercado, nível máximo de governança corporativa. Essa era uma das maiores empresas do varejo e, portanto, auditada e com cobertura por diversos analistas. Como ninguém viu, esse é o Marco Saravalli. Ele é analista CNPI, sócio da MSX, da BMC News e influenciador. E ex-post, parece que a gente tem maiores indícios, Pô, já tinha alguns indicadores, em termos de geração de caixa, qualidade, comportamento das margens, enfim, uma série de fatores. E eu vou colocar esses dois casos, Esse caso, o primeiro caso, e o segundo caso. Então, primeiro caso, a gente tinha talvez indícios da qualidade da entrega desses resultados, mas a gente nunca, pelo menos eu nunca cheguei em nenhum momento a questionar a possibilidade de fraude nesse caso especificamente. De novo, ex-post, depois que acontece, parece que tinha algumas sinalizações, mas o trabalho do analista também, assim como o auditor, também não é em identificar fraudes, e a gente não tinha condições, não tem condições como
avaliar uma potencial fraude como um caso como esse. Qualquer pessoa que já tenha tido um mínimo contato com o mercado financeiro sabe que análises ex post, ou seja, após o fato, tornam as coisas naturalmente muito claras. Se o gráfico já passou, é fácil falar que ia subir ou cair. O difícil é acertar antes, é conseguir antever o movimento futuro. E aí, o Saravalli tocou em um ponto que eu escutei bastante ao longo dessa investigação: a complexidade da fraude e como seus efeitos contábeis eram difíceis de perceber por quem não fazia parte dela. O analista, né, assim, olhando para os efeitos contábeis, né, a gente teve ali 2 principais efeitos contábeis, mas era muito difícil de identificar se existia ou não, enfim, qualquer questionamento em relação a esses fatores, né? E como você falou, assim, eu acho que a grande crítica é que talvez esse evento, né, ou essa fraude, ela não aconteceu durante um trimestre ou durante um ano, aconteceu durante vários anos consecutivos, e também não envolvendo poucas pessoas e talvez durante várias pessoas ao longo do tempo. Então, eu concordo que esse não é o trabalho de um analista, nem de um auditor. O que a gente pode é questionar um pouco a qualidade dos resultados, que aí acaba se traduzindo numa recomendação, né? Mas não necessariamente numa identificação de uma fraude naquele momento, né? Ou nos últimos anos. Não existia argumentos para identificar esses números aí fraudulentos, né? Esse é Thiago Reis, ele é fundador da Suno, analista CNPI e influenciador. O Thiago fez um vídeo em 2018 questionando a qualidade dos resultados da Americana. Na opinião dele, que foi corroborada também por outras pessoas ao longo dessa pesquisa, a queima de caixa de Americanas era um ponto de alerta. Além disso, para ele, algumas práticas comuns no varejo são questionáveis. A velocidade de crescimento do ativo da empresa era muito maior do que a velocidade de crescimento da receita da empresa. O que me faz imaginar, e já na época, que a empresa estava botando despesas como ativo. E daí, por isso, o descasamento entre geração de caixa e EBITDA. Na hora que você pega uma despesa, né, e bota como um ativo, então vou te dar um exemplo. E eu já ouvi falar que outras varejistas fazem isso também, tá? Então tem produtos que foram devolvidos, geladeira, por exemplo, que foi devolvida. A empresa bota lá num estoque, num centro logístico, e fala, não, isso aqui é uma devolução que em algum momento eu vou vender de volta. E com isso não é uma despesa de write-off, você não tem que write-offar essa mercadoria quebrada. E daí o ativo vai crescendo. Você não teve uma venda de fato, né, porque foi e voltou o ativo, mas o ativo vai crescendo ao longo do tempo, porque você vai empilhando ativos podres lá dentro, que na minha opinião deveria ter um write-off de tempos em tempos. Que eu já ouvi de outras empresas, que quando o mercado vai bem, você vai write-offando e daí você vai meio que equilibrando os pratos. Me parece que aqui também teve alguma coisa nesse sentido. Isso que você acabou de dizer, de fato é um ponto. Tanto é um ponto que foi objeto de questionamento pelo Conselho para os executivos. E numa das trocas, que inclusive foi mostrada pela Polícia Federal, um dos executivos diz assim, fala para eles aí que dá uma resposta meio genérica e fala para eles que a gente tem em estoque o que os consumidores querem, os produtos aí, o questionamento era sobre Black Friday, né? Pô, será que a gente não tá com estoque muito antigo de coisas aí que as pessoas não querem e a gente não vai conseguir vender tanto no Black Friday? E o executivo lá combina uma resposta para parecer que estava tudo bem, mas na verdade me parece que tinha muito disso que você acabou de dizer. A que ponto você acha que isso é um problema do mercado como um todo? Você até citou que talvez outros varejistas façam coisas similares, ou isso era uma coisa só
de Americanas? Eu acho que tem coisas que são só de Americanas, tem coisas que são do varejo como um todo. O que era só de Americanas, na sua opinião? A magnitude do risco sacado. Grande parte das inconsistências contábeis foram relacionadas ao chamado risco sacado, a qual o Thiago se referiu. Empresas como Americanas não pagam seus fornecedores à vista. Normalmente, o pagamento é feito com prazo de meses. Contudo, o fornecedor muitas vezes precisa receber antes disso, optando por descontar o recebível em um banco. Se, por exemplo, eu vendo um produto para Americanas por R$100 para receber em 6 meses, eu poderia ir a um banco conveniado e optar por receber R$90, hoje cedendo o recebível para o banco. Posteriormente, a Americanas paga a nota ao banco e não ao fornecedor, de modo que a nota emitida pelo fornecedor deixou de ser uma dívida da empresa com fornecedores e passou a ser uma dívida bancária. Essa operação de risco sacado é um problema contábil no mundo todo, não é algo específico do Brasil, como eu fui descobrir. Essa é a professora Elúbia. Ela é doutora em contabilidade, professora universitária, conselheira e mentora empresarial. A operação que estava acontecendo ali, que no final foi a forma encontrada de ajustar, vamos falar assim, é o tal do risco sacado. Basicamente, o risco sacado é uma questão mundial, então o varejo no mundo usa esse tal do risco sacado. Então, assim, ou, por exemplo, o IASB, que é quem faz as normas IFRS, tá para sair, né, um caso, inclusive muito antes de estourar esse escândalo, né, eles já estão fazendo, mas não chegaram numa conclusão, né, que normativa a gente vai colocar em relação a isso, porque tem muita interpretação. Antes era uma preocupação, estava lá, está rodando há alguns anos, agora virou uma prioridade para sair um normativo exatamente sobre risco sacado. Você está dizendo que isso é um problema em aberto nas normas, e esse problema em aberto pode ter sido, e ao que tudo indica, foi usado para criar uma interpretação e uma forma de alterar a linguagem, que é a contabilidade, que criava números fictícios. De certa forma, sim. E como eu disse, assim, apesar da gente não ter norma, né, para isso, de novo, a intenção, né? Se você está na intenção de mostrar, eu até poderia mostrar, vamos dizer assim, de forma errada, mas eu não ia aparecer lucro. Quer dizer, o tal risco sacado é um problema em aberto nas regras e normas contábeis. E será que foi isso que abriu espaço para que o balanço fosse manipulado? As regras contábeis, mesmo que seguidas adequadamente, não impedem o mal feito. Não. Por exemplo, por isso que no mundo contábil a gente tem uma coisa chamada auditoria, que a auditoria nada mais é do que, poxa, eu vou contratar um outro time que não tenha tanto vínculo em relação a isso, mas para dizer, ó, esse número está certo. Mas se era difícil para o analista de mercado perceber a fraude, se a auditoria também foi enganada, teria sido o papel do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal encontrar o problema? Pelo que vejo nos comentários online, há muita confusão sobre o assunto. Mais especificamente, é importante esclarecer o papel de cada um dos órgãos de fiscalização da empresa. Esse é Ulisses Dias, mais conhecido como Tio Uli. Ele é analista CNPI, especialista em finanças, educador financeiro e um grande produtor de conteúdo. As empresas, elas são gerenciadas através de uma governança. Dentro do ponto de vista das empresas de capital aberto, a gente tem o conselho direcionando estrategicamente o que aquela empresa vai fazer, e aí a gente tem a diretoria executiva, que ela vai executar o que o conselho falou. E o conselho tem que obedecer, de certa forma, o que os acionistas estão falando. Em muitos casos, os executivos não são donos e nem mesmo acionistas majoritários das empresas. Os acionistas delegam decisões e poder para os executivos. Quando tudo funciona da maneira adequada, os executivos estão alinhados com os interesses dos acionistas. Os órgãos de controle servem para garantir esse alinhamento. Mas como esse e outros casos mostram,
nem sempre tudo funciona como deveria. Esse, inclusive, é um tema importante de pesquisa em administração e finanças, a ponto de já ter rendido prêmio Nobel e tudo. Então existe um professor de Harvard chamado Michael Jensen, quem aqui gosta de mercado financeiro provavelmente já ouviu falar nesse nome, porque ele era o professor que discutia com Warren Buffett. O Michael Jensen, ele fez esse artigo chamado Paying People to Lie, The Truth About the Budgeting Process. Eu tenho um orçamento de 100 milhões. Se eu não gasto esse orçamento, significa que podem diminuir esse meu orçamento. Então eu vou arranjar algum motivo para gastar esse dinheiro. Então isso é uma matéria dentro da administração acadêmica. Então isso aí não é exclusivo das lojas americanas, só para deixar claro. Como ninguém fez perguntas desafiadoras para a empresa durante tanto tempo, como ninguém questionou os números, como bancos, corretoras, analistas, auditores e acionistas foram enganados. As investigações feitas pela Polícia Federal e reveladas pela própria empresa mostram que os executivos foram sim questionados em diversas ocasiões. Em uma delas, o Comitê de Auditoria questionou especificamente se havia uso de forfeit, convênio, ou seja, risco sacado. Para o que a resposta dada pelos executivos é de que não havia sido utilizado. Isso me lembra da conversa com a professora Eluber. Eu perguntei para ela, em determinado momento, se era possível que os executivos conseguissem manipular informações que chegariam aos membros do conselho e, em última instância, aos acionistas. Tenho certeza que sim, né? Porque qualquer conselho, qualquer diretoria vai receber aquilo que lhe é dado, né? Como eu disse, se a intenção é enganar, dependendo do caso, você vai sim ser enganado, né? Principalmente hoje, quando a gente tem algumas questões, por exemplo, a inteligência artificial, né? A gente tem uma gravação aqui, o Renan pode pegar minha voz, minha imagem e distorcer exatamente tudo que eu falei aqui. Então, a gente está chegando, né? Esse nível já está superado, ele existe, está aí, está fácil. O que eu descobri até agora com essa investigação mostra que os sistemas de controle e governança não são a prova de fraude. Esse é Luiz Fernando Roxo. Ele é um especialista em derivativos, gestor, influenciador e grande estudioso da obra do Nassim Taleb. Você acha que teve alguma falha do mercado em considerar os riscos improváveis? Olha, alguma deve ter havido, mas existe um conceito de capital social que é quando você confia nas pessoas, né? Quando você tem confiança suficiente para acreditar em números que passaram por compliance, passaram por revisão, passaram por auditoria. Então, supostamente, você acreditaria, confiaria naquilo, né? Eu acho que pela característica do próprio modernidade, do mundo atual e do perfil das pessoas, talvez existam mais pessoas com vontade de vender, negociar, fazer produtos do que pessoas com vontade de fazer auditoria, de investigação. Parece que é uma coisa chata, desagradável, alguém já fez. Então eu acredito que a sociedade vem passando por isso, já aconteceu várias vezes, e as empresas, os investidores, as gestoras que olham detalhadamente cada uma dessas coisas, veem as incongruências, fazem a investigação final, elas acabam se beneficiando, como foi o caso da IRB, né, com a gestora lá do Rio, a Esquadra. Eu fiz Escola Superior de Guerra, né, fiz um curso de inteligência e contra-inteligência durante alguns anos. Eu aprendi com os militares como ser um espião. E eu assemelho muito o trabalho do analista com o trabalho do investigador. Uma questão interessante eu descobri ao longo dessa investigação que as pessoas têm uma visão muito distorcida do que são os órgãos de controle. Por exemplo, a CVM. Apesar de a CVM regular o mercado, não é a CVM, a princípio, que
deveria encontrar uma fraude, por exemplo. Ela pode até investigar uma fraude se ela for incitada a fazê-lo. Ou seja, se houver uma denúncia, alguém vai lá, denuncia e tal. O Conselho de Administração, por exemplo, ele tem, sim, o papel de fiscalizar o management, né, a gestão da empresa, mas não o questionamento que ele poderia fazer é o questionamento para o auditor, é o questionamento para o executivo. E se o auditor e o executivo estão dizendo a mesma coisa, o conselho não tem como ir lá e falar, não, está errado, a menos, e especialmente em um caso muito complexo, como aparentemente é esse, né? Aparentemente esse é um caso muito complexo em que havia realmente uma quadrilha organizada e essa quadrilha conseguia, porque tinham muitas pessoas envolvidas, contornar ali os problemas e os questionamentos que apareciam. E aí eu queria chegar nesse ponto, que é os sistemas de controle e fiscalização são frágeis do ponto de vista de sistemas frágeis do Taleb, que você é estudioso. Como você falou, nós temos problemas assim no mundo inteiro e nós temos muitas empresas vivendo desse modo, meio da mão para a boca, assim, com endividamento muito grande, que não consegue ser competitiva e que em algum momento acaba se desviando para um atalho desses aí, até porque todos os incentivos eles são semestrais. Então, se você perder o emprego, não tem problema, depois você arruma outro. Então, tudo isso leva a um enorme alinhamento, a uma enorme acumulação de fragilidade. Veja que, mais uma vez, um dos entrevistados faz referência ao problema que define essa fraude. O problema do agenciamento, o problema do agente principal. Antes de a fraude ser revelada, a Americanas tinha mais de 145 mil investidores, entre os quais muitos eram investidores experientes, outros eram investidores profissionais, isso sem citar os investidores institucionais. Eu perdi 7 milhões de reais, mais de 7 milhões de reais. Esse é Rafael Ferri, mais conhecido como Ferri. Ele é influenciador, host do podcast Café com Ferri e sócio da GTF Capital. Talvez o Ferri seja um dos investidores mais vocais sobre esse caso. Seria impossível fazer uma investigação sobre Americanas sem falar com ele. O que te chamou a atenção em Americanas quando você investiu? E por que você investiu? Eu fui atraído pelo balanço fraudado e números que eram uma ilusão, né, de uma... acho que é a maior fraude da história do mundo, né? Porque é maior que Madoff, né? Porque Madoff, parte dos recursos foram recuperados, né? Grande parte dos recursos. No final, acho que o prejuízo ficou bem menor que a Americanas. Então, provavelmente é maior que Emerald, né? Provavelmente essa é a maior fraude da história, né? Cara, eu tinha um amigo que era um gestor muito grande, que tinha a posição de 300 milhões, que acompanhava a companhia de perto, os números de perto, um cara muito inteligentíssimo. De uma asset de 8 bi e tal, tinha uma posição muito relevante, que é meu amigo que eu falo no dia a dia. Pô, tava baratíssimo e tal, a 12, 11 reais ali, né? E aí algumas coisas me chamaram a atenção, eu achei estranho a diretoria vender quase 500 milhões de ações no mês de dezembro e tal, mas quando foi nomeado o Real para fazer a reestruturação, eu pensei, bom, a empresa tem bons números, o Real está tocando a reestruturação e, pô, os caras do 3G são caras que entregam, né? E os caras já botaram muito dinheiro nessa companhia, vários aumentos de capital subsequentes e tal. Quanto dinheiro você perdeu? Eu perdi 7 milhões de reais, mais de 7 milhões de reais. É um prejuízo grande para mim na época, quase metade da minha liquidez, me arrebentou as pernas, né, minha parte de bolsa, mas eu estava bastante convicto, assim, que o negócio estava realmente muito barato, né. As investigações feitas pela Polícia Federal e pelo Comitê Independente mostram que nem o Conselho de Administração, nem os acionistas sabiam da fraude. Aí fiquei na dúvida. É difícil levantar a suspeita aqui, cara, mas...
Eu até perguntei pro Ike, né, isso. O que ele achava? Perguntei, pô, Ike, tu acha que os caras não sabiam de nada, não tinham suspeita de nada? Ele falou, eu acho que não. E, cara, o cara teve, né, à frente de um império de 35 bilhões de dólares. Ele falou, cara, os caras mentiam os relatórios, fraudavam os relatórios que me passavam. Eu tive uma oferta de um grupo chinês de 7 bilhões de dólares firme por 30% de uma das nossas áreas. Eu não vendi. Porque eles diziam que a área valia 30 vezes, 10 vezes mais, e eles só estavam interessados em cada um deles ganhar o bônus anual, que era de 50, 40 milhões de dólares por ano. Então, o cara em 4 anos fez 200 milhões de dólares, né, nas costas do Ike nessa fraude aí. Isso me faz lembrar uma conversa que tive com o Roxo, em que ele me disse algo que ficou na minha cabeça. Uma pessoa, para fazer uma fraude e para se remunerar em R$1, ela precisa destruir 10, 20, 50 reais dos sócios, da sociedade. A pergunta que tem que ser respondida no fim é: quem são os verdadeiros responsáveis por tantos prejuízos? A professora Elúbia sugeriu seguir o dinheiro, e foi isso que eu fiz, usando como base também as investigações feitas pela PF e pelo comitê independente que investigou o caso de Americanas. E eu penso em relação a isso, né? Eu gosto muito do follows the money, vá atrás do dinheiro. E aqui é preciso introduzir um personagem central nessa trama, Miguel Gutierrez. Gutierrez entrou para Americanas em 1993, depois de ter passado pela Casa da Moeda. Se destacou em áreas sensíveis para o negócio da empresa, como logística, distribuição e finanças. Em 2003, foi promovido a CEO, posto que ocupou por quase 20 anos. Durante esse período, sua gestão de fato era reconhecida pela busca de eficiência operacional e corte de custos. Em dezembro de 2022, o Gutierrez saiu da Americanas para se aposentar. E pode-se dizer que os resultados divulgados pela empresa contribuíram e muito para o seu plano de aposentadoria. No período entre 2003 e 2022, Miguel Gutierrez e a diretoria receberam remuneração acumulada de aproximadamente 505,4 milhões de reais em termos nominais. Esse valor é quase o dobro do pago pelos concorrentes, como Lojas Renner e Magazine Luiza no mesmo período. Além disso, Gutierrez e outros executivos da Americanas realizaram a venda de ações que gerou 241,5 milhões durante o segundo semestre de 2022. As investigações feitas pela PF e pelo Comitê Independente sobre o caso apontam que Gutierrez era o líder de uma quadrilha que atuou por anos para fabricar resultados fantasiosos, ocultando a realidade dos controladores, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração e do mercado. Enquanto Gutierrez e a antiga diretoria enriqueceram, os acionistas, credores, fornecedores, muitos funcionários e ex-funcionários empobreceram. Eu acho que o Gutierrez é o grande responsável por isso aí, cara. As atitudes dele, né, não falar no WhatsApp, ter uma sala especial blindada para conversar, não ter nenhum registro de imagem dele na internet. O último foi num encontro de RI anos atrás, a única foto dele que tem na internet. A conduta dele dá sinais, né? São sinais que existe uma premeditação no caso.